Bom dia, senhoras e senhores. Em nome da Associação Comercial de Santos, por intermédio da Câmara de Ensino Superior, a comissão organizadora do 2º Seminário Internacional Universidade e Empresa agradece a presença de todos. Sejam muito bem-vindos. Em cada painel teremos a presença de 2 representantes das instituições de ensino. Eu sou o professor Clédson Akio Sakurai, docente da Universidade Federal de São Paulo. Bom dia, eu sou o professor Márcio Lara, da Universidade Paulista, Unip. E vamos coordenar essa sessão. Vamos dar início a esse painel, onde contamos com a presença do senhor Ricardo Santos, diretor executivo da RICOF, e a senhora Simone Hitt, gerente regional da Swiss Education Group, representando o país Suíça. Vamos, então, passar a palavra para a apresentação inicial do senhor Ricardo Santos. Tem 4 minutos para isso. Bom dia para todos. Eu estou falando aqui de Londres, infelizmente o tempo está bastante cinzento atrás de mim e frio, mas eu espero que vocês tenham um dia muito melhor aí no Brasil. Eu queria começar agradecendo a presença de todos a esse evento, e principalmente a Associação Comercial de Santos pela organização do seminário internacional, pela presença dos nossos mediadores, e agradecer pela honra de poder representar o Reino Unido e as minhas empresas do grupo RICOF. Eu espero poder colaborar um pouco dos meus 35 anos de experiência no mercado inglês para transmitir essa informação para todos esses que estão assistindo o seminário hoje. Bom dia, eu acho que eu posso falar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom dia, eu sou a Simone Hitt, eu sou gerente regional do Swiss Education Group. Eu estou baseada em São Paulo, na Zona Sul. Aqui está um pouquinho nublado também, Ricardo. Acho que não está muito diferente aí do UK. Agradeço na pessoa do senhor Adaldo Correia, diretor executivo da Câmara de Comércio de Santos, o convite. A Swisscam, a Câmara Suíça também, pela oportunidade de apresentar, então, a Suíça, um país pequeno, mas tão especial. Eu acho que para todos aqui vai ser uma grata surpresa as discussões que teremos nessa manhã sobre esse país incrível, e fazendo o link aí, né, de educação com o mercado de trabalho. Eu tenho experiência no mercado de educação, treinamento e recrutamento há mais de 20 anos, e gostaria, então, de começar falando um pouquinho só do Swiss Education Group, que eu acho que é interessante colocar, né? Nós somos um grupo de 4 universidades na Suíça, todas baseadas na região de Montreux, e o nosso foco é business, hospitalidade, hospitality e gastronomia. Então, eu espero aí contribuir da melhor maneira possível com o nosso seminário agora na parte da manhã. Obrigada, professores. Muito obrigado aos 2. Sejam bem-vindos aqui ao nosso evento. Nós vamos, então, agora fazer a contextualização desse painel, as instruções para uma ampla participação de todos os que estão aqui. Este painel terá a duração de 80 minutos. É necessário que este tempo seja estritamente respeitado, uma vez que, após esta sessão, haverá outra atividade nesta mesma sala. Assim, os senhores serão avisados quando faltarem 2 minutos para o final do período. Queria apresentar também a professora Júlia Barril e o professor Eduardo Mendes, que estão aqui para ajudar o auditório com a distribuição das perguntas e a seleção das perguntas. Nós vamos reunir as perguntas que serão apenas por escrito, os senhores receberão aí o papel para isso, e vamos procurar agrupar essas perguntas para que possamos seguir o tempo. Cada uma das 3 perguntas será organizada da seguinte maneira: nós vamos, então, fazer a pergunta aos palestrantes e cada um deles terá 10 minutos para responder cada pergunta. Ao final, nós teremos uma interação com o público com um período de 20 minutos. Muito obrigado. Então, vamos iniciar.
Bom dia novamente. Então, a primeira pergunta seria: pandemia e mundo do trabalho. Como seu país reagiu na pós-pandemia? O que seria relevante destacar desse período? Cada um tem 10 minutos para responder. A gente vai estar aqui controlando. Obrigado. Podemos começar com o Ricardo? Ok, muito obrigado, professor. Então, eu gostaria de dividir a minha resposta para essa primeira pergunta em 4 partes. A primeira parte seria a escolha das competências. Os principais determinantes para a escolha de competências no mercado acadêmico aqui no Reino Unido, pré-pandemia, eram a disponibilidade de emprego na área escolhida, a expectativa salarial, as qualificações envolvidas e os interesses, gostos pessoais de cada candidato. Tá? Isso, obviamente, a gente viu uma transformação bem grande durante a pandemia. Mas eu gostaria de começar exemplificando os 5 principais, mais populares áreas de competência que ocorriam no período pré-pandemia. Eles eram TI, em número 1, a medicina, o direito, as ciências sociais e mídia e comunicação. Já agora, no período da pós-pandemia, a gente começou a ver uma mudança muito grande nisso. E essa mudança ela se deveu principalmente devido ao mercado ter que se adaptar a uma nova realidade. Então, por exemplo, hoje em dia as áreas mais procuradas são engenharia, ciências médicas, TI, matemática e artes criativas. E o porquê que isso? Por que isso foi tão diferente? Bem, o primeiro ponto é que, na realidade, esses determinantes estão mudando. Tá? A pandemia ela demonstrou que simplesmente olhar pela disponibilidade de emprego, expectativa salarial, não é mais o que resolve, digamos, os problemas do mercado de trabalho inglês. Então, nós estamos vendo que um novo paradigma inclui coisas como, por exemplo, a relevância social e o capital humano, o desenvolvimento do capital humano, se tornaram muito mais relevantes do que simplesmente a disponibilidade de emprego. Por quê? As pessoas têm que começar a pensar mais longo termo e pensar as áreas que vão ter um maior impacto na sociedade. Isso é o que vai garantir que essa competência se torne relevante para o mercado de trabalho. A outra parte é a excelência, que seria a qualidade do aprendizado e principalmente em termos de pensamento crítico. O mundo está mudando muito rápido. Simplesmente ter um diploma não é mais suficiente. Quando eu me refiro à excelência, não é simplesmente a reputação da instituição, mas é também a qualidade do ensino que é desenvolvido pela instituição. Isso envolve várias coisas, como, por exemplo, pesquisa, desenvolvimento, né? E também a qualidade do material que é apresentado e desenvolvido pela instituição. O terceiro determinante que está se desenvolvendo é a questão de adaptabilidade e agilidade. O que nós estamos vendo é que a economia, de uma forma geral, ela está mudando cada vez mais rápida, principalmente motivada pela questão tecnológica. Então, é muito importante que tanto as instituições, como também a escolha das competências, elas estejam alinhadas e estejam bastante dinâmicas para garantir que essa escolha vai ser suficiente para acompanhar e se adaptar às mudanças do futuro. E, é claro, interesse e gostos pessoais vão sempre continuar sendo uma das partes fundamentais. O segundo ponto que eu queria falar é sobre a questão de contratação. Tá? O que a gente viu no período imediatamente à reabertura da economia foi que o setor de serviços ele dominou a contratação do mercado. Isso era bastante óbvio, porque foi o setor mais afetado da economia, principalmente nas áreas de hospitalidade, comércio e turismo. Mas esse pico ele durou relativamente pouco tempo. E agora o que nós estamos vendo é que no período pós-pandemia, do nosso ponto de vista, o principal fator se transformou a questão do Brexit e da fuga de talentos. Tá? A fuga de talentos se deviu, obviamente, a um grande segmento do mercado ter saído do país, devido, obviamente, à mudança do regime regulatório aqui no Reino Unido.
o que ocasionou uma redução na disponibilidade de mão de obra. Tá? Esse teve dois fatores muito importantes que afetaram o nosso mercado de trabalho. Primeiro, inflacionou o mercado de trabalho e também causou uma redução da produtividade, porque, obviamente, a gente está tendo que utilizar uma menor disponibilidade de mão de obra e isso acaba reduzindo a qualidade da mão de obra disponível. Então, existe uma falta de talento. Tá? O fato da pandemia, ele exacerbou isso, porque, obviamente, o treinamento foi afetado, tá? E é isso que eu gostaria de falar agora no meu terceiro item. Talentos foram extremamente afetados durante a pandemia. Tá? Os estudos realizados pelo governo no pós-pandemia demonstraram claramente que houve uma defasagem no aprendizado durante o período da pandemia. Em algumas áreas, principalmente nas áreas científicas, essa defasagem foi um pouco menor. E a razão, aparentemente, se deve ao fato de que é mais fácil você estudar áreas como, por exemplo, matemática e ciências isoladamente na sua casa. Quando chega a áreas que têm pensamento crítico, se torna bem mais difícil. Então, por exemplo, a habilidade de escrever em inglês, essa foi muito mais afetada. Só para ter uma ideia, medido em termos de meses, a perda, né, em áreas como, por exemplo, a matemática, foi em torno de 2 a 3 meses, enquanto que a perda em áreas como, por exemplo, inglês escrito, dependendo da área da instituição, variou entre 10 e 22 meses, o que significa que, em alguns casos, houve um retrocesso no aprendizado. Isso é muito sério. E as razões que foram salientadas para esse retrocesso foi o isolamento durante a pandemia, sedentarismo, porque muitas pessoas se acomodaram a fazer menos, e, infelizmente, o uso da mídia social, que agravou essas áreas por causa que ela não permite o mesmo tipo de desenvolvimento crítico que seria esperado de estudantes dentro de uma faculdade na área de inglês. As implicações disso são muito graves. Tá? Isso afeta as habilidades interpessoais, que no momento, e principalmente agora na nova realidade, se tornam uma das áreas mais importantes no período da pós-pandemia. Tá? E o quarto ponto que eu gostaria de fazer, eu estou tentando não me atrasar muito, seria a questão da retenção da mão de obra. E aqui nós temos que novamente tocar no ponto da redução da mão de obra disponível. Isso prejudicou bastante a retenção da mão de obra. E por que isso? Porque, obviamente, as empresas agora têm que competir pelos mesmos candidatos. Tá? E essa competição, como eu já havia mencionado antes, causou uma inflação no mercado de trabalho, causou uma redução na produtividade, mas também afetou a retenção da mão de obra. Porque agora essa disputa pelos candidatos disponíveis significa que uma empresa acaba tendo que roubar a mão de obra qualificada da próxima. Então, esses 4 fatores, eu diria que representam assim, uma pequena sinopse do que está acontecendo. O futuro, de uma forma geral, é bastante promissor. O governo inglês está tomando extremamente sério todos esses fatores que eu acabei de apresentar. Existem diversos estudos que foram realizados e, basicamente, as instituições acadêmicas de ensino, junto com o mundo empresarial, eles vêm apresentando bastante dinamismo em se adaptar e corrigir esses 4 fatores. Então, eu acredito que isso seja bastante positivo na próxima década. Muito obrigado. Simone, por favor. Obrigada, professores. Obrigada, Ricardo, por essa contextualização do Reino Unido. Antes de responder à pergunta do professor, gostaria de falar um pouquinho sobre a Suíça. A Suíça é um encanto não só pelo chocolate, pelos relógios, pelos Alpes suíços, mas principalmente por ser um dos países com melhor qualidade de vida. Em 2022, foi eleito o país com melhor qualidade de vida. O ano passado tinha sido o Canadá. E isso, assim, nos dá muito orgulho, né, de trabalhar para um país que realmente respeita, né, o cidadão, né, não só o empresário, mas, assim, todos que fazem parte da sua comunidade. A Suíça, ela lidera o ranking de inovações, é o país com o maior número de prêmios Nobel,
E tudo isso contribui pela sua excelência na educação, e isso impacta diretamente no mercado de trabalho. Falando um pouquinho antes da pré-pandemia, vamos colocar assim, o governo suíço ele deu muitos subsídios, tanto para a indústria quanto para o setor acadêmico, para que realmente essa excelência, essa qualidade em pesquisa e inovação não caísse nem nos rankings. E isso, assim, foi muito bom, porque eles conseguiram até reduzir o número de horas trabalhadas, e as pessoas conseguiram, através do subsídio do governo, continuar exercendo as suas funções. Então, comparando com outros países, a Suíça não foi tão afetada nesse momento agora, pós-pandemia. Estamos falando de um país com menos de 10 milhões de habitantes, com uma taxa de desemprego baixíssima, e com uma moeda, o franco suíço, extremamente forte. Como vocês sabem, a Suíça não faz parte da União Europeia, é um país independente. Então, tudo isso contribui para a geração de um clima acadêmico, mercadológico, bem satisfatório para todos que lá vivem. Outro fator importante é que, quando a gente sai de uma pandemia, a recuperação do trabalho ela é primordial. E muitos querem recuperar esse mercado de trabalho ou através de vagas com menos qualificação ou vagas que vão ter uma remuneração mais baixa. Mas isso até na Suíça, que preza tanto pela qualidade e bem-estar do seu cidadão, essas vagas também estão sendo reduzidas em muito. Então, você pega desde um caixa de supermercado, né, que estão sendo substituídos aí pelos autoatendimentos, ou pelo próprio McDonald's, né? Então, assim, esses postos de trabalho no pós-pandemia, isso se intensificou muito, né? A substituição da mão de obra menos qualificada, né, para uma mão de obra aí que realmente a tecnologia veio tomar conta. Seguindo as linhas do pensamento do Ricardo, eu também dividi em tópicos, e eu gostaria, então, de começar a falar pela mudança, né, que teve no pós-pandemia, que eu falo que o suíço ele teve que se reinventar de uma forma que ele tem que ser multifacetado, é multitarefas. Né? Então, assim, mais do que nunca, você não adianta se especializar em uma área só, né, porque realmente hoje o mercado de trabalho exige, né, que o funcionário ele seja capacitado para realmente desempenhar múltiplas tarefas, e a Suíça vem investindo muito nessa parte, principalmente na parte universitária, quando fala da questão do empreendedorismo também, porque o empreendedorismo, ele facilita, né, essa integração entre as pessoas, e que as pessoas elas possam, né, realmente desempenhar várias tarefas e não ficarem focadas em um determinado setor. Como eu falei, a Suíça preza muito pelo bem-estar, então eles se prepararam muito por essa volta, inclusive para o mercado presencial, né, para a volta ao escritório, né, então 99% das empresas na Suíça, elas estão oferecendo desde yoga, desde terapia holística, para realmente receber bem o seu funcionário nesse pós-pandemia, que também não está sendo fácil de você tirar muitos do home office, né, que na pandemia 35% das pessoas na Suíça ficaram trabalhando no home office, principalmente nas áreas de TI, educação e financeira, que são as áreas fortes na Suíça, né, para voltar, né, para o mercado de trabalho. Falando das profissões, das contratações, hoje mudou bastante o cenário da Suíça, pós-pandemia. Profissões principalmente ligadas a serviços médicos, quando eu digo, não é aquele médico que vai atender, mas muitas na área de psicologia, psiquiatria, mesmo os técnicos de enfermagem. A Suíça sofreu muito com a falta de técnicos de enfermagem na pandemia, são áreas que estão sendo muito requisitadas. A gente viu um aumento bastante de estudantes agora interessados nessas áreas, em aplicar, né, para essas áreas, principalmente agora para 2023, profissões ligadas ao meio ambiente e sustentabilidade, né, a questão do ESG está muito em voga, a gente também vê um número muito grande de profissionais indo para essa área, e sem falar na área de cybersecurity, a área de data science, porque todos nós sabemos que dados é o novo petróleo, quem tem dado hoje tem tudo, e não só quem tem, mas quem sabe trabalhar dados, né, e a área da inteligência artificial. Então, essas áreas são áreas fundamentais, né, que cresceram muito na Suíça, sem deixar de falar na área de hospitalidade.
porque todos nós sabemos que o berço da hospitalidade é a Suíça, né? A Suíça tem aquele Swiss touch, que a Suíça preza tanto pela qualidade, né, nos mínimos detalhes. Então, realmente, essa área tem crescido muito, foi uma área extremamente afetada na pandemia, e agora está tendo um investimento muito grande da parte do governo suíço para recuperar o setor de turismo, o setor de hospitalidade, o setor de restaurantes. Então, essas profissões têm realmente chamado muita atenção. E a parte do turismo como um todo, a Suíça foi um dos primeiros países a abrir até para brasileiros. Em maio já não se pedia mais comprovante de vacinação ou quarentena, como até o próprio Reino Unido, né, pediu quarentena para muitos, até para brasileiros, mas na Suíça não. Então, realmente, hoje a gente pode falar que 85% já voltou, né, aos números pré-pandêmicos. Falando um pouquinho de talentos, né, que é um outro tópico, a Suíça, ela vem se destacando por oferecer os soft skills nas suas universidades. Isso está nos levando a ser muito bem ranqueados, principalmente no QS, no Times Higher, são indicadores universais aí que o pessoal olha muito, né, quando vai procurar uma universidade para estudar fora, principalmente, e a Suíça preza muito por isso, por desenvolver esses soft skills, porque muitos de nós também sabemos que as pessoas são contratadas pelas suas qualificações técnicas e são desligadas das empresas por falta de soft skills. E quando eu falo soft skills, vai desde você saber trabalhar em equipe, de você ser flexível, de você ser resiliente, de você realmente saber, né, trabalhar, porque hoje em dia, como o Ricardo bem colocou, a pandemia, infelizmente, prejudicou muito essa questão dos soft skills. Então, hoje a gente vê que até as contratações, isso não é diferente na Suíça, tem prezado muito por pessoas realmente que conseguem ter esses soft skills que vão fazer a diferença. E para encerrar essa questão, eu gostaria de comentar que a parte da retenção. A Suíça, por ser um país pequeno, ela e também faz fronteira, né, com a Alemanha, com a Itália, com a França, ela recebe muitos imigrantes. Então, muita da sua população é formada por profissionais de outros países. E esses profissionais de outros países que estão na Suíça, eles estão felizes em estarem na Suíça. Então, a Suíça não está enfrentando muito esse problema da retenção da mão de obra. O que a gente observa, isso observado em vários países, né, inclusive aqui no Brasil, são as diferenças de gerações. Então, as pessoas que realmente são de uma geração que já é uma geração mais madura, ela tende a ficar, sim, mais tempo na empresa, né? Agora, as gerações mais jovens, né, os milênios, enfim, eles ficam no máximo 2 anos nas empresas, né? Eles estão sempre buscando outras oportunidades, né? E então realmente pela diferença de geração, de comportamento, de interferência de mídia social, né? Desses paradigmas. E eu deixo uma provocação. Será que essa geração está feliz? Né? Eu estou falando hoje com muitos estudantes, né? A da Baixada Santista. Eu acredito também que esse seminário tenha sido aberto para outras universidades aí pelo Brasil todo. E eu gostaria de deixar, então, essa provocação para gerações mais novas. O quão vocês estão felizes? O que está agregando isso? Porque a gente tem observado muito, e também na Suíça, os índices de ansiedade estão muito altos em relação às pessoas jovens, principalmente de 18 a 24 anos. E eles estão muito preocupados na Suíça com essa parte da saúde mental das pessoas. Então, assim, isso está acontecendo na Suíça, né? Não é também algo especial da Suíça, mas em relação à retenção, seria mais esse sentido. As pessoas mais jovens estão buscando essa troca, né, de trabalho mais rápido do que as gerações mais maduras, vamos colocar assim. Obrigada, professores. Por favor, eu gostaria de fazer um pequeno adendo. Pois não. Eu gostaria apenas de mencionar um pouquinho mais a questão que é específica do caso do Reino Unido, que é a questão do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Pois não, um minuto. Isso afetou de muitas formas imprevisíveis o mercado de trabalho e o mercado acadêmico.
Tá? Isso reduziu, por exemplo, a colaboração das instituições do Reino Unido com organizações de pesquisa no continente e, na realidade, até no mundo inteiro. E isso afetou principalmente a disponibilidade de candidatos europeus no mercado inglês, tanto no mercado de trabalho como também no mercado acadêmico, porque muitos candidatos começaram a ver os diplomas ingleses como não tendo mais o mesmo interesse, a mesma validade, devido ao fato de que algumas dessas qualificações se aplicam principalmente para o mercado inglês e não mais, algumas delas até podendo correr risco de não ser igualmente reconhecidas ou validadas no mercado europeu. Isso é bastante importante de notar. Isso teve um efeito muito grave, como eu falei, na retenção e na disponibilidade de mão de obra. Nós acreditamos agora que, com o final da pandemia, nós vamos recomeçar negociações com a União Europeia para restabelecer alguma forma de mútuo respeito dessas instituições e também assegurar a possibilidade de cidadãos europeus voltarem a trabalhar mais livremente dentro do mercado britânico. Mas, infelizmente, pelo momento, nós ainda não temos uma solução definitiva para essas questões. Então, eu gostaria de deixar isso, um ponto importante do nosso mercado. Muito obrigado, professores. Obrigado. Vamos agora para... Essa parte do Brexit, né, realmente afetou bastante, né, o mercado do Reino Unido, e quando a gente compara com a Suíça, né, e, em termos de qualidade de retenção, como eu falei, a gente não sofre tanto. E só para terminar a minha fala, nesse pós-pandemia, o mercado de trabalho suíço também reagiu de uma forma das empresas saberem reagir a crises. Algo que faltava dentro das empresas eram planos estratégicos para você reagir rápido a crises e também como ficar em contato com os seus clientes, fornecedores e até estudantes. Então, isso também foi algo que o governo suíço correu muito atrás para realmente o mercado de trabalho, nesse pós-pandemia, não ser prejudicado. Obrigada, professor. Obrigado. Vamos passar agora, então, à segunda pergunta. Qual a percepção do papel das universidades em relação às empresas no seu país? Começando pelo Ricardo. 10 minutos. Obrigado mais uma vez. Então, bem, como já ficou bastante claro, tanto pelo que a Simone mencionou, como também pelos meus pontos, ficou bastante determinado que investimento em educação acadêmica e também empresarial é fundamental para assegurar as competências no futuro no mercado de trabalho. Eu peguei alguns pequenos números aqui, simplesmente para demonstrar esse fator. Por exemplo, a empregabilidade no Reino Unido, isso foi uma pesquisa feita agora no ano de 2022. Entre os não graduados, ou seja, aqueles que saem da escola do ensino médio ou ensino técnico, está em pouco acima de 70%, 70,2%. Já, no mesmo caso, aqueles que têm um diploma de graduação, e isso é a média do país, não quer dizer, obviamente, alguns diplomas e algumas instituições estão bem acima dessa média, é de 86,7% de empregabilidade. Esse número chega a quase 90% se você tiver um diploma de pós-graduação. Então, é extremamente importante a experiência e a coleta de talentos para você se estabelecer no mercado de trabalho. Isso as figuras são claras quanto a isso. Outra coisa que também é muito fácil de se observar é o salário médio no Reino Unido. Uma pessoa que é graduada, quando ela entra no mercado de trabalho, a média salarial do ano atual foi de 36 mil libras, tá? Que está um pouco acima da média per capita do Reino Unido. Já o mesmo mercado para os não graduados é 10 mil libras abaixo. Então, por quê? Justamente é aquele ponto dos soft skills. As pessoas graduadas, elas tendem a demonstrar uma melhoria quantitativa significante nos seus soft skills. É a habilidade de você interagir com os seus stakeholders, ou seja, os seus fornecedores, os seus clientes e os seus colegas, para a habilidade de trabalhar em time. Tudo isso aumenta a eficiência no trabalho
e aumenta a competitividade e a lucratividade da empresa. Então, eles são extremamente importantes. Como a gente pode ver, por exemplo, artes criativas, hoje em dia, tem uma importância maior do que ciências médicas, que é uma coisa inusitada. Por quê? Porque essas pessoas elas têm a capacidade de pensar, que a gente chama out of the box. Ao invés de ela passar o tempo todo simplesmente aprendendo hard skills, é importante que as pessoas também tenham esses soft skills, que seriam a diferença entre os skills técnicos e os skills interpessoais, as habilidades, os talentos interpessoais. Outro ponto que também está ficando bastante claro é que as universidades estão tendo que rebalancear as diferenças entre as necessidades acadêmicas e as necessidades empresariais. Como a gente mencionou, a habilidade de se adaptar ao mercado de trabalho e ser ágil torna fundamental que as instituições acadêmicas e também o meio empresarial reavaliem como que eles vão balancear esses dois pontos da equação. Ou seja, por um lado, as pessoas têm que continuar a fazer pesquisa pura, porque senão a gente não vai desenvolver os profissionais para o futuro, profissionais adequados para enfrentar as grandes questões. E, por outro lado, nós precisamos também fazer um foco na realidade, ver o que o mercado de trabalho demanda. Então, para isso, você precisa criar um profissional que seja bastante ágil e capaz de se adaptar. Então, de novo, nós voltamos aos soft skills. Eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre o meu segmento. O Grupo Ricoh é um grupo de empresas que atuam na área de commodities. Tá? É um mercado essencialmente financeiro, mas a gente também faz atacado de commodities. No meu caso, principalmente de café verde. Tá? E desde a pandemia, eu posso dizer que os 3 principais qualificações que a gente procura toda vez que nós estamos contratando um funcionário novo número 1, a habilidade de se comunicar. Mais e mais é fundamental para o nosso negócio, o negócio financeiro, a habilidade de comunicação. Nesse momento eu não vou tocar muito na questão tecnológica, vou deixar para o final, mas a habilidade de se comunicar com todos os participantes do mercado de trabalho, a cada dia que passa, se torna fundamental. A tecnologia ela pode fazer muito, mas o elemento humano ainda é fundamental. O segundo é a capacidade de autoaprendizado. E isso é porque, volto de novo a essa questão da agilidade e adaptabilidade. O mercado de trabalho cada vez vai ficar mais dinâmico, a tecnologia está impulsionando isso, e, portanto, a habilidade da mão de obra de se reaprender, se reinventar, se torna cada vez mais importante. E nós, empresários, nós percebemos isso e a gente dá um valor enorme para todos aqueles que demonstram essa capacidade, porque isso, obviamente, adiciona muito mais valor para a gente. E, por fim, obviamente, a habilidade na área de TI. Como a Simone já mencionou, áreas como inteligência artificial cada vez estão se tornando mais importantes, inclusive no mercado financeiro, mas também áreas como medicina, direito, todos eles estão sendo, hoje em dia, invadidos pela inteligência artificial, que está aqui para ficar. Tá? Então, portanto, a habilidade de interagir com essas tecnologias se torna imperativo e, portanto, não interessa a sua área do conhecimento, né? Achar, não, se eu vou fazer TI, eu preciso aprender um pouco tecnologia, mas se eu vou fazer medicina, não preciso, não. É um grande erro. Todo mundo tem que saber interagir com máquinas, porque todas as áreas, sejam ele através de cirurgia robóticas ou inteligências artificiais que vão preparar o caso de um advogado, ou então algoritmos que vão fazer negociações no mercado financeiro, a inteligência artificial ela está em todas as áreas do mercado e, portanto, a habilidade de interagir com essas tecnologias se torna fundamental. Então, do ponto de vista do Grupo Ricoh, hoje em dia, os 3 principais qualificações são a habilidade de comunicação, a habilidade de autoaprendizado e a capacidade de interagir com as novas tecnologias. Muito obrigado. Simone. Obrigada, professores. Vou pegar o gancho aí do Ricardo para iniciar minha fala respondendo a segunda pergunta, que sim, a relação entre a universidade e a indústria na Suíça é muito forte e muito relevante.
Então, falando da minha área específica, área de hospitalidade, a inteligência artificial está presente desde você criar um software para saber atender as necessidades de seu hóspede de um hotel, até você trabalhar no setor financeiro, até você trabalhar no setor de healthcare. Hospitalidade hoje é a principal, é a nova administração de empresas, né? Eu sei que eu estou falando com estudantes aqui, e você, quando decide optar pela carreira de hospitalidade, hoje você é um profissional muito mais completo, porque você fazendo hospitalidade, você não só vai aprender matemática financeira, a área de logística, a área de marketing, mas você vai saber lidar com clientes, você vai saber lidar com pacientes. Então, a gente tem muito hoje, nas nossas instituições na Suíça, esse foco, como eu falei na primeira pergunta, não só do empreendedorismo, mas como saber lidar com pessoas. Porque onde existe um cliente, onde existe um paciente, onde existe um consumidor, existem pessoas. E mais do que nunca hoje, você precisa saber lidar com pessoas. Então, assim, a relevância entre a indústria e a academia é muito forte, porque a indústria na Suíça bate na porta, assim, literalmente, das universidades na Suíça. Por isso, nós somos o número 1 no mundo em termos de inovação em pesquisa, para justamente buscar o que a indústria precisa, que precisa ser desenvolvido na universidade. Né? Então, só para ilustrar, o Swiss Education Group, ele organiza por ano 2 International Recruitment Forum, para contratar as pessoas que saíram dos nossos cursos. Agora, dia 25 e 26 de outubro, vai acontecer na Suíça, a gente está com 70 empresas, indústrias participando, para poder buscar já essa mão de obra que foi preparada de acordo com os needs, de acordo com o que essa indústria hoteleira de hospitaleira precisava para poder, então, atender as demandas da indústria. Né? Mais 153 entrevistadores estarão presentes nesse fórum. Então, isso ilustra bem o papel fundamental da universidade junto com a indústria na Suíça, não só na área de hospitalidade, mas como a Suíça também, junto com a França, tem os melhores e os maiores números de restaurantes Michelin, e tudo isso vem de acordo do interesse da indústria em procurar a universidade, em fazer a parceria que a gente fala Industry Academy, para poder ficar muito forte e se estabelecer. Então, realmente, isso é fundamental para a Suíça. Falando um pouquinho mais das universidades, como vocês sabem, eu falei no início, a Suíça é um país pequeno. A gente tem 37 universidades na Suíça, sendo que a maioria delas são no setor de hospitalidade. Né? Então, só para ilustrar aqui, o César Ritz, que muitos conhecem, o Ritz-Carlton London, é suíço. Então, o César Ritz foi a pessoa que criou todo esse conceito, até de você ter o banheiro dentro do quarto, para o hóspede dentro do hotel se sentir mais confortável. Ele foi o primeiro a colocar música nos ambientes dos hotéis. Então, assim, a Suíça é o berço da hospitalidade e a maioria das nossas universidades na Suíça são focadas para esse segmento. Né? Então, a Suíça ela é reconhecida por esse setor. E, além disso, a Suíça ela vem enxergando com muito respeito, essa seria a palavra, o papel de desenvolver novas tecnologias para justamente atender as necessidades do futuro, porque também não adianta nada você só pesquisar e você não colocar essa pesquisa em prática. Né? Então, realmente, a Suíça, além de investir em termos financeiros mesmo, de você ter os budgets necessários para investir em R&D, em research, né, e desenvolvimento, ela coloca isso em prática. Então, assim, não é por acaso que lá se tem a Nestlé, não é por acaso que lá se tem a Novartis, né, que são empresas realmente muito grandes que investem em pesquisa e sabem da importância de você ter uma indústria alinhada com a universidade. E eu queria, então, também colocar que muitos não sabem que o setor de hospitalidade, fazendo hospitalidade, você pode trabalhar em diversos segmentos, desde o setor financeiro, desde o setor de healthcare, setor de luxo, trabalhar com a terceira idade, que a gente fala que é o Silver Age, né, que realmente as pessoas estão vivendo mais. Então, tudo isso, quando você, aluno, vai decidir, né, sobre uma carreira,
tenha isso em mente, né? Porque muitos falam, quais são as profissões do futuro, né? Então, realmente, assim, claro, as pessoas estão buscando cada vez mais cursarem universidades com qualidade, cursarem universidades que vão oferecer um bom diploma, né? Para realmente ter uma boa colocação, porque realmente a concorrência está aí e é muito forte. Então, assim, do ponto de vista da Suíça, esse link entre a indústria e a universidade é algo fundamental, e eu acredito que por isso, né, que realmente a Suíça tem tanto sucesso nos produtos que são lançados, né, tanto na área de médica, quanto na área também, na área de service, né, de serviços em geral, porque eles primam realmente por esse link de entender o que a indústria está precisando, que eu vou bater na porta da universidade para poder a gente trabalhar junto em parceria. Então, isso realmente é visto com muito bons olhos na Suíça. Todas as políticas públicas são voltadas para investimentos nessas áreas. Obrigada, professor. Obrigado, Simone. Antes de partir para a terceira pergunta, lembro o público que nós vamos ter o final, né, interação com o público. Então, se alguém estiver precisando de mais papéis para fazer as perguntas, fique à vontade de solicitar para a nossa equipe. Então, partindo para a terceira pergunta, quais são as perspectivas da próxima década com relação ao papel da universidade e à empregabilidade? Que talentos e competências serão necessários? Vamos começar de novo com o Ricardo, tudo bem? 10 minutos, Ricardo, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Então, eu gostaria de começar isso para salientar que o Reino Unido é talvez o segundo maior centro de excelência na área de educação e pesquisa do mundo, só ficando atrás dos Estados Unidos. Nós aqui temos algumas das universidades mais antigas do mundo. Oxford, por exemplo, é a segunda universidade mais antiga da humanidade. E o eixo entre Oxford e Cambridge é um eixo de excelência em áreas de pesquisas médicas, ciências matemáticas, econômicas. Então, é um mercado extremamente privilegiado, era um mercado que entretanto, até o pré-pandêmico, ele era bastante voltado para a pesquisa pura, para a pesquisa acadêmica, e como eu mencionei, hoje em dia, um dos determinantes novos do mercado é a questão da relevância social e desenvolvimento de capital humano. Então, os centros de pesquisa, bem como as empresas aqui, identificaram isso como uma das áreas fundamentais, e nós estamos tendo uma mudança muito grande no paradigma nesse setor. Então, a nova pesquisa é uma pesquisa muito mais focada, como a Simone mesmo já havia mencionado, tem uma relevância social, tem uma relevância para desenvolver as capacidades e talentos desse capital humano, que no futuro, principalmente considerando que nós vivemos num mundo onde os recursos são limitados, e em alguns casos os recursos estão sendo reduzidos, a um ritmo acelerado, na medida que a população mundial cresce, investir em capital humano é a coisa mais certa que qualquer economia do mundo pode fazer. Tá? A outra questão, eu já havia mencionado, a questão que a pandemia exacerbou a diferença nas lacunas e habilidades técnicas, principalmente na área de conhecimentos, habilidades interpessoais e comunicação, e isso é uma das áreas que a gente vai ver uma grande ênfase aqui no futuro. Tá? Não interessa o curso que você escolher, o importante são as competências que você vai desenvolver. Então, não existe mais essa questão, você é um contador, eu posso ficar dentro do meu escritório trabalhando com números. Não, você tem que desenvolver competências dentro da sua área para você ter essa capacidade de se transferir os seus talentos de uma área para outra e se adaptar a novas realidades. O terceiro ponto é a inteligência artificial, que eu já havia mencionado. Esse vai ser, com certeza, o grande paradigma da próxima década. Mais e mais, tanto o meio acadêmico como o meio empresarial está dependente dessas novas tecnologias, como, por exemplo, machine learning, quer dizer, o aprendizado da máquina, que são máquinas que, à medida que elas vão trabalhando, elas vão aprendendo e ficando mais inteligentes. Isso é uma coisa que já é uma grande realidade. Por exemplo, no meu setor, que é um setor financeiro, a gente vê hoje em dia algoritmos, que eles entram no mercado e eles são self-learning, então eles fazem
um negócio no mercado, e aí eles se autoanalisam. Quando eles fazem de novo no mercado, eles já fazem melhor, e melhor, e melhor, e obviamente isso numa velocidade que ninguém pode acompanhar. Então, essas são realidades que a gente está vendo, e eles hoje em dia são capazes de entrar em qualquer segmento do mercado, seja ele numa área social, numa área técnica, numa área artística. Hoje em dia, a inteligência artificial ela está crescendo de uma forma incrível. E isso leva as universidades a terem que se adaptar a essa realidade. Então, como eu falei, a relevância social da universidade vai se transformar um dos fatores fundamentais. Então, pesquisa puramente pela necessidade de pesquisa vai tomar um segundo... uma perspectiva mais para trás. A pesquisa vai ter que ter um conteúdo social. Ela não precisa ser necessariamente voltada à lucratividade, a apenas um retorno financeiro, mas vai ter que ter um impacto na sociedade muito grande para ela continuar a existir. A excelência dessas instituições, adaptabilidade e pesquisa. Pesquisa vai ser fundamental. Isso seja no meio acadêmico, no meio empresarial, todos nós hoje em dia temos que desenvolver novas tecnologias, novos ramos de ciência para continuar esse desenvolvimento. Então, o Grupo Ricoff, por exemplo, apesar de sermos uma área financeira e de commodities, nós temos um departamento inteiro que está desenvolvendo novas tecnologias, estamos desenvolvendo uma nova plataforma agora que se utiliza de tecnologias de ponta, incluindo inteligência artificial, tá? Que vai tomar conta de diversos setores da companhia. Outra área que também já foi mencionado, mas vai continuar se desenvolvendo, é o mercado físico do trabalho. O mercado físico antigamente era presencial, mas nós estamos vendo que desde a pandemia houve uma preferência para o trabalho online. Só que nenhum dos dois eles são 100% perfeitos. Então, o novo paradigma aqui é o que a gente chama de híbrido. O híbrido é a habilidade tanto da empresa como do empregado se adaptar a diferentes ambientes de trabalho. E isso significa que tem que ter, por um lado, uma disponibilidade técnica, que permite os funcionários a trabalharem à distância, seja eles na sua residência, ou em visitas, ou seminários, conferências, e, ao mesmo tempo, também serem capazes de retornar para um ambiente presencial e trabalhar em times bastante coesos, discutindo informações e experiências uns com os outros. Então, o mercado do trabalho do futuro, ao meu ver, vai ser um mercado híbrido. As nossas empresas do grupo Ricoff já fizeram essa transformação. Hoje em dia, os nossos funcionários podem trabalhar de onde eles quiserem, e eles não precisam mais nem ter um lugar específico de trabalho, no sentido, dentro do escritório, eles podem sentar onde eles quiserem. Eles têm um lugar, se eles querem meditar, um lugar para... Eles podem pegar o laptop deles e ir para uma sala que é especial, ou quiserem fazer uma videoconferência, ou quiserem fazer uma reunião. Cada um escolhe o lugar onde vai trabalhar, dentro do escritório, e trabalhar da forma mais eficiente, conforme as necessidades do momento. Tá? Outra questão que foi tocada é a questão de contratação. Ao meu ver, como eu falei, essa dificuldade de disponibilidade de mão de obra, principalmente de mão de obra qualificada, com os elementos e os talentos necessários, eu acho que vai continuar crescendo. E então, o que a gente está vendo já no mercado é uma tendência para aumentar a contratação do serviço no exterior, aonde quer que os talentos existam. Tá? Isso significa que mais e mais a competição no mercado de trabalho não vai ser apenas local, ela vai ser internacional. Então, por isso é que volta aquele ponto da excelência da instituição e do desenvolvimento de competências, porque as pessoas vão ter que entender que elas não vão estar mais só competindo com os trabalhadores da sua área, mas pode ser o trabalhador do outro lado do planeta. Tá? Inclusive, barreiras como, por exemplo, línguas estão desaparecendo rapidamente, que hoje em dia nós podemos conversar com alguém na China com tradução instantânea em máquina. Ele fala em chinês, a gente ouve em inglês, a gente fala em inglês, ele ouve em chinês. Tá? Então, tudo isso são barreiras que estão desaparecendo rapidamente. E, portanto, se torna cada vez mais fundamental o desenvolvimento dessas competências acadêmicas,
em vista dos avanços tecnológicos que nós estamos vivenciando agora no século XXI. E eu volto mais uma vez para terminar a minha apresentação falando das habilidades mais procuradas no segmento do café, mas que também são em vários segmentos do mercado atual, que é a habilidade de comunicação, a habilidade de autoaprendizado e desenvolvimento de conhecimentos na área de informática. Tá? Então, eu gostaria de agradecer aos nossos mediadores e a todos aqui presentes por essa oportunidade. E agora eu passo a palavra para minha colega Simone. Obrigado, Ricardo. Simone, por favor. Obrigada, Ricardo. Reino Unido, então, tem Oxford, Cambridge e a Suíça tem St. Gallen. A melhor, então, universidade de business aí. Muitos até não conhecem, né? E o fato de St. Gallen realmente ser uma das melhores ou a melhor universidade na área de business. Mas respondendo à pergunta, né? Como que eu vejo na Suíça a questão da universidade, da empregabilidade. A gente tem observado um movimento aí eu vou abrir não só para a Suíça, mas ao redor do mundo, que muitos jovens estão entendendo que não é necessário ter formação universitária para ter sucesso na vida. Medo engano. Não são todos que nasceram com o talento de ser um jogador de futebol, ou não são todos... Influencers já temos demais, blogueiros já temos demais, e para você também virar um Masterchef não é tão fácil. Então, sim, para você ter sucesso na vida, precisa-se de muito esforço. A universidade é fundamental, seja na Suíça, seja em qualquer lugar do mundo. Investir em educação, ter uma capacitação, ter um diploma de qualidade debaixo do braço, é o que vai abrir portas. É sim o caminho mais longo, é sim o caminho mais difícil, mas é o caminho que lá na frente você vai enxergar que valeu a pena. Nós todos, como seres humanos, estamos acabando de sair de uma pandemia, né? Ainda tem aquela discussão, acabou, não acabou, uso máscara, não uso máscara. Todos nós, de uma forma ou de outra, fomos severamente impactados por essa pandemia, emocionalmente, financeiramente, e eu acho que as lições que a gente tem que trazer dessa pandemia, nesse pós-pandemia, é que vale muito a pena estudar, é que vale muito a pena investir num diploma universitário. Por mais difícil que seja, corram atrás dos seus sonhos, mas corram atrás de um diploma universitário. Então, agora voltando para a Suíça novamente. A área de hospitalidade sofreu muito, né? Então, a gente realmente está com falta de mão de obra nessa área, até na Suíça, que tem o maior número de universidades nesse segmento. Então, realmente, a gente percebe que é somente através da universidade que você vai conseguir uma posição melhor, que você vai conseguir um destaque melhor, e como o Ricardo bem colocou, a competição agora não é mais só dentro da Suíça, né? A competição é worldwide, você vai estar competindo com um rapaz de Singapura, com uma moça da Tailândia, com uma moça que está no México, enfim, você tem que estar muito bem preparado, né? Então, assim, o meu conselho que fica é que não deixem de investir, de fazer uma universidade, porque, como falei em tom de brincadeira, mas não são todos que nasceram para ser influencers, não são todos que vão virar milionários sendo influencers e fazendo campanhas por aí, né? Então, acho que é fundamental vocês terem essa consciência da importância da universidade em relação à empregabilidade. Peguei alguns números aqui só para ilustrar. Uma cabeleireira na Suíça, que ela fez um curso técnico, né, um vocational, que a gente chama. A renda dela mensal hoje está virando em torno de 2.600 francos suíços. Uma cabeleireira na Suíça ganha 13 mil reais por mês, tá? Um promotor público, para ser promotor, ele deve ter estudado. Então, ele está ganhando 10.400 francos suíços por mês. Ele ganha em reais 52 mil reais por mês, perdão. Então, vocês veem, né, a diferença de uma cabeleireira na Suíça que fez um ensino técnico e um promotor público, né, do MP, que estudou. Então, realmente, não tem segredo, né, para você realmente alcançar algo melhor, para você realmente ter sucesso pessoal, profissional, demanda esforço, né, e sem esforço a gente não consegue nada. Em relação às competências do futuro, os talentos, não foge muito do que o Ricardo falou. Na área principal de hospitalidade, você tem que ser uma pessoa people's person, você tem que gostar de pessoas, você tem que realmente ter uma característica de você ser líder,
né? E você não nasce líder nato, você aprende a ser líder também. Existem vários tipos de líder e isso você consegue desenvolver esses skills até mesmo na universidade, até mesmo através de cursos e competências que você corre atrás, né? Então, realmente vale a pena. E para terminar, eu gostaria de falar que, voltando aos soft skills, que eu acho muito importante isso, é óbvio que os diplomas são importantes, né, que toda a qualificação técnica, elas são fundamentais, mas não se esqueçam de trabalhar os soft skills para realmente vocês terem uma diferença na hora de ir para um processo seletivo, na hora até de você aplicar para uma universidade lá fora, se você tem interesse em study abroad, ou na Suíça, ou em qualquer lugar do mundo, onde a gente está vendo aí cada vez mais oportunidades, com bolsas de mestrado, de doutorado, pós-doutorado, enfim, corram atrás. Existem possibilidades, existem caminhos para você conseguir isso, mas não deixem de levar em conta, né? Porque a gente tem observado muito aí nesse pós-pandemia, principalmente os jovens, ficaram todos, né? Mas muito perdidos, né? Que realmente, assim, vai para uma entrevista de emprego e já pergunta, mas vou trabalhar de casa? Como é que é? Né? Assim, parece que querem cada vez mais fazer menos, e esse menos não vai levar ninguém a lugar nenhum. Né? Como eu falei, sem esforço, sem disciplina, sem dedicação, é bem complicado a gente atingir qualquer sucesso. Eu tenho um e-book que é preparado em conjunto com o Swiss Education Group e a Embaixada da Suíça, como estudar na Suíça. Então, a gente dá dicas também, não só da parte acadêmica, da parte de empregabilidade, e eu vou poder disponibilizar isso para vocês. Então, eu vou ver com o diretor Adalto a melhor maneira de disponibilizar esse e-book da Suíça, para quem tem interesse, né, entender um pouco. Como eu falei no início, a Suíça não é o principal destino até para turismo dos brasileiros, então eu acredito que hoje a gente deu uma passeada, né, pela Suíça, pelos seus encantos, dividida aí dos seus cantões, mas eu gostaria muito, então, de dividir isso com vocês, que eu acho que é um material bem bacana, tá? Mais uma vez, obrigada, Ricardo, adorei esse passeio também pelo Reino Unido, obrigada, Adalto, mais uma vez pela oportunidade, Câmara Suíça, professores, e estou aberta aí para as perguntas aí dos nossos estudantes e da nossa audiência. Obrigada. Obrigado, Simone, obrigado, Ricardo, mais uma vez. Eu acho que foram muito esclarecedores, né, as falas de vocês para essas 3 perguntas. E agora a gente parte para a última etapa, que é a interação com o público. E eu vou começar com uma primeira pergunta e vamos dar 3 minutos para que cada um responda, né, a pergunta. A pergunta é do senhor José Edinaldo. O que observamos no Brasil é que jovens senhores pós 50 anos são excluídos do mercado, mesmo buscando conhecimentos mais técnicos. Como são tratados os investimentos para essa faixa etária nos seus países? 3 minutos. Ricardo, pode começar de novo? Obrigado. Sim. Tá. Muito obrigado, professores. Então, endereçando essa pergunta ao José especificamente, realmente é um problema aqui, eu não vou negar isso, é um problema aqui no Reino Unido. A razão, nem tanto por causa da idade do indivíduo, do candidato, mas sim por causa da história pregressa dele. É muito difícil uma pessoa que nunca se interessou em desenvolver essas competências, esses talentos, que de repente ela chega e fala, por causa que houve uma mudança de paradigma no mercado, agora estou correndo atrás e vou desenvolver isso. O mercado realmente ele tem uma certa relutância, uma certa resistência a esse tipo de indivíduos. Porém, indivíduos que demonstraram na sua história pregressa, que sempre estiveram dispostos a melhorar a sua competência, sempre estiveram dispostos a procurar novos talentos e se reinventar, esses, em geral, não têm muita dificuldade de encontrar uma posição no mercado de trabalho. Mas eu vou ser sincero, pessoas acima de 50 anos, e eu estou nessa faixa também, significa que se você não correr atrás, é bem mais difícil. A razão principal para isso é a questão salarial.
Tá? Uma pessoa de mais de 50 anos, devido aos anos de experiência, a expectativa salarial é sempre mais elevada, e elas, em geral, não estão dispostas a aceitar salários menores, que seriam normalmente mais associados a pessoas mais jovens que estão começando a sua vida profissional. Então, a pessoa tem que demonstrar o valor dela, e, em geral, a história pregressa é fundamental para isso. Mas isso não quer dizer que vocês não podem conseguir, tá? Essa é uma questão de insistência, trabalhar e demonstrar para o mercado, e o mercado eventualmente vai reconhecer, mas não é bem mais difícil. Perfeito. Simone, por favor. José, então vem para a Suíça. Não, mas assim, realmente também já estou nos 50 a mais. Essa questão do etarismo no Brasil é realmente uma questão, porque muitos falam, né, dos preconceitos, das minorias, por questão religiosa, por questão sexual, e não lembram do etarismo, né? Eu faço parte do grupo Mulheres do Brasil, aqui da senhora Luísa Trajano, e eu faço parte desse grupo que discute essas questões de políticas públicas para etarismo. E realmente o Brasil está engatinhando, né? Assim, ainda está no berço. Realmente é muito triste a realidade que a gente tem aqui no Brasil. Diferente do que acontece na Suíça, José, respondendo a sua pergunta, a Suíça, por si só, ela já é um país que possui uma população com uma faixa etária, né? É um país pequeno com uma população com uma faixa etária um pouco mais elevada, né? Então, assim, existem políticas públicas muito focadas para essa população. Essas pessoas, elas conseguem posições interessantes nas empresas, na parte de serviços, né, onde as competências dessas pessoas são muito valorizadas na Suíça. Eles procuram muito ter pessoas mais jovens, com pessoas com mais maturidade, né, assim, esse balanço para a Suíça é muito importante, porque aquele imediatismo do jovem não é visto mais no 50 a mais, e esse balanço faz toda a diferença no sucesso da empresa. Então, realmente, eu tiro o chapéu para a Suíça, porque eles concorrem, sim, com pessoas mais novas e têm muita chance de se colocar no mercado de trabalho suíço. Obrigada. Eu queria adicionar mais uma pequena palavrinha que eu acabei esquecendo. A Inglaterra é essencialmente, principalmente no setor financeiro, uma meritocracia, tá? E isso vem a reforçar alguns dos conceitos da minha resposta anterior. Então, você é visto pelo valor que você acrescenta para a sua empresa. Não é a questão da sua idade, do seu sexo, inclusive existem aqui regulação muito forte quanto à discriminação, bullying e todas essas áreas que seriam consideradas negativas, talvez até, não sei, eu não conheço muito do mercado brasileiro, mas esse não é o problema. Não existe o que a gente chama de ageísmo, que é a questão da idade por si, mas é a questão do mérito. O mérito é muito importante. O mérito é que vai determinar se você consegue se colocar no mercado de trabalho ou não. Tá? Muito obrigado. Bom, passamos a outra pergunta, então. A primeira parte da pergunta é de Edinaldo, essa pergunta. Como se dá a parceria, né, os investimentos das empresas nas instituições de ensino? Né? Acrescento outra pergunta aqui. Quais são os instrumentos que as universidades utilizam, né, para garantir a interação das empresas? Elas atuam, por exemplo, sugerindo melhorias nas disciplinas, nos planos de ensino? E a segunda parte da pergunta é sobre soft skills. Se essas ferramentas, né, se elas fazem parte da grade curricular como disciplinas ou se elas são tratadas de forma transversal, interdisciplinar. Eu posso começar. Pode ser, Ricardo? No nosso grupo, desculpa, qual o nome da pessoa que fez a pergunta, professor? Edinaldo. Senhor Edinaldo, obrigada aí pela pergunta, muito pertinente, principalmente em relação a essa questão dos soft skills. O que eu posso falar, né, da minha experiência dentro do Swiss Education Group, com as nossas 4 universidades na Suíça, existem, sim, matérias focadas para essas disciplinas, onde essas disciplinas de resiliência, flexibilidade, saber realmente lidar
com situações de estresse, elas são ensinadas como subjects mesmo, como matérias, né? E a parte do meio da sua pergunta é como que, por exemplo, na indústria de hospitalidade, o corpo acadêmico das nossas instituições, eles se reúnem com os general managers das principais cadeiras hoteleiras. Então, Rosewood, Carlton Retons, Hilton, Accor, né, as principais cadeiras aí que estão também presentes no mercado brasileiro, e eles fazem uma troca. Então, ele fala, olha, eu preciso de mais investimento em service, eu preciso de mais investimento no setor de comida e bebida, eu preciso de mais investimento. Eles conversam, tá? A indústria hoteleira ou a indústria de restaurantes conversam com o corpo acadêmico das nossas universidades, e a partir disso, cursos e programas são bolados para atender as necessidades específicas. Só para ilustrar, a Copa agora no Catar, começando no dia 20. A maioria dos nossos alunos estão indo estagiar, porque a gente tem um programa na escola, né, na universidade, e o programa de estágio. 80% dos nossos alunos foram fazer estágio no Catar por causa da Copa, porque eles estão precisando de mão de obra rápida e mão de obra qualificada, e realmente foram feitas matérias para preparar esses alunos para irem estagiar no Catar, inclusive até a parte da vestimenta, né, de como se comportar no Catar. Até hoje, acho que, se eu não me engano, tem uma matéria no UOL até falando, né, que eles vão ter os códigos, né, que a mulher não pode usar vestido, que o homem não pode usar bermuda. Então, realmente, assim, até a questão da etiqueta foi ensinada na universidade para esse aluno ter todos os skills, o capacity para estar no Catar agora, né, estão lá já no Catar. Então, sim, e a primeira parte da sua pergunta, né, como é feito esse investimento? Na Suíça, existem subsídios, né, do governo suíço, dos diversos cantões, que eles passam para a indústria, através de impostos e tudo mais, para a indústria bater na porta de uma universidade e verem juntos, através dos research councils, como que vai ser feito o uso dessa verba pública para investir em determinada pesquisa. Obrigada, professor. Ricardo. Obrigado, Simone. Obrigado, professores. Basicamente, o que a Simone falou é bastante semelhante aqui no Reino Unido. Eu vou apenas qualificar um pouquinho, por exemplo, em relação ao grupo Ricoff, como isso acontece. O nosso grupo, por exemplo, nós somos membros de várias instituições locais, entre elas o CBI, que seria a Confederação Britânica da Indústria, o IOD, que é o Institute of Directors, o governo local, e através dessas instituições nós participamos em diversas pesquisas online ou presenciais, seminários, eventos, onde nós discutimos a necessidade da indústria, quais são os talentos e competências que são necessários para desenvolver as nossas atividades empresariais, e também com a participação do meio acadêmico, e eles falam, obviamente, das necessidades deles, sejam elas financeiras, sejam elas de acesso à mão de obra, e a gente chega a um consenso, e através disso são utilizados ou recursos públicos, ou então, em alguns casos, parcerias diretas entre a indústria e o meio acadêmico. Por exemplo, o Grupo Ricoff, no momento, nós estamos em parceria com uma universidade, desenvolvendo essa plataforma que eu mencionei há pouco, que se utiliza de inteligência artificial. E eles estão nos auxiliando a desenvolver esse lado. A gente sabe o que a gente quer alcançar e eles utilizam as tecnologias que estão desenvolvendo na área de ciências puras para se adaptar a essa realidade. Tá? A mesma coisa ocorre com relação aos soft skills. Tá? Durante todas essas interações que nós temos, a gente identifica as áreas que são necessárias para serem preenchidas no mercado de trabalho, e a academia ela entende, ela começa a desenvolver. Por isso é que, como eu mencionei, nós estamos bastante esperançosos, principalmente no pós-acadêmico, uma mudança muito grande da pesquisa pura para a pesquisa voltada a impacto social. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Temos mais uma pergunta aqui da Nilene, da Unisanta. Qual o perfil dos alunos das universidades dos seus países, por exemplo, em Oxford?
E a segunda pergunta é a questão de como as universidades estão trabalhando de forma híbrida, presencial, online, como é que, pós-pandemia, as universidades estão lidando aí com a questão acadêmica. Podemos começar com Ricardo, Simone? Se quiser, eu Vai lá, posso Ricardo. começar um pouco. Ricardo, Você obrigado. quer? Não, pode ir, vai lá. Tá, ok. Em termos do perfil do aluno, bem, primeiro nós temos que tentar estratificar isso um pouco. Obviamente, nem todas as instituições acadêmicas são iguais, nem todos os cursos são iguais, e as demandas são bastante diferentes entre os cursos acadêmicos, mas, como eu já havia mencionado, hoje em dia, através de discussões intensas entre o meio empresarial e o meio acadêmico, a gente vem tentando redefinir esse perfil, que seriam de pessoas que têm uma habilidade interpessoal maior. Eu vou dar algum exemplo. Por exemplo, as duas últimas pessoas que nós contratamos, que foram na semana passada, para áreas essencialmente técnicas, ambas vêm do ramo de artes criativas. Tá? Um aprendeu direção de produções de arte, o outro é um musicista. E ambos foram escolhidos para áreas extremamente técnicas dentro do nosso grupo de empresa. E a razão para isso é porque nós precisamos mais desses talentos interpessoais do que, na realidade, os talentos técnicos, porque esse nós podemos ensinar. Nós temos bastante recursos dentro do grupo para educar os nossos funcionários nas áreas que a gente sabe que são importantes, mas é muito mais difícil ensinar eles as habilidades interpessoais, que essas, em geral, precisam de um número de anos para desenvolver muito maior. E é muito melhor o desenvolvimento disso dentro do meio acadêmico, onde eles têm essa oportunidade de interação com professores, com outros alunos, pesquisadores, e isso é fundamental. Com relação à questão da universidade híbrida, aí eu vou dar mais a minha opinião do que, digamos assim, o que seria o que está acontecendo. De uma forma geral, as universidades aqui retornaram quase que 100% à atividade presencial. Mas ainda existe alguma relutância, até mesmo como a Simone mencionou na Suíça, mas aqui também existe, algumas pessoas ainda preferem trabalhar online, o que é possível. Isso, inclusive, já era possível antes da pandemia. Tá? As universidades aqui, elas sempre deram essa oportunidade. Se o aluno quiser estudar de casa, ele pode, ele inclusive não precisa nem ser online, ele recebe o curso, todos os cursos são gravados, e o aluno pode estudar no seu próprio tempo em casa, mesmo para os cursos presenciais. Isso sempre foi, a maioria das universidades oferece isso como uma alternativa. No entanto, eu acho que a pandemia, antes da pandemia, eu diria que era 70%, 80% atendimento era presencial. Durante a pandemia, obviamente, isso caiu para quase 0%, considerando que a maioria das instituições foram fechadas. E agora está aos poucos retornando. O que ficou bastante evidente é que o presencial é extremamente importante. E a razão é porque não é apenas o conhecimento técnico que você aprende durante as suas aulas, durante as suas lições, mas é aquela interação que você tem com o professor no final da aula, é aquela dúvida, aquela oportunidade de você conversar com os seus colegas, intervalo, ou ir para um jardim, sentar debaixo de uma árvore, numa grama, e simplesmente ficar batendo papo e tentar extrapolar. Isso é fundamental, isso você só consegue com o presencial. Infelizmente, você não consegue isso. Eu sei que existe a possibilidade de conference calls e hoje em dia, mas na minha experiência pessoal, o ganho não é igual ao ganho presencial. São as coisas que você não pode quantificar, são aquelas... A pergunta que você não esperava, aquela interação do momento que adiciona alguma coisa para alguma nova competência, melhora o seu talento, que você não tem como quantificar isso no estudo online. Bacana, Ricardo. Obrigada, Milena, pela pergunta. Eu acho que o ser humano é um ser social, né? É o que nos diferencia da maioria dos animais e
realmente essa interação faz parte, né, e você tem uma perda muito grande quando você vai somente para o ambiente online. Falando do perfil dos estudantes, vou falar do perfil do meu grupo, né, das 4 universidades. São pessoas que realmente, como eu falei, que gostam de lidar com pessoas. Esse é um dos perfis fundamentais que a gente pega na carta de aceitação, que a gente pega e a gente vê na hora de uma entrevista, né? Então, são alunos que realmente conseguem enxergar o próximo. Isso é fundamental quando você vai trabalhar num setor de hospitalidade, e como eu falei no início, eu não estou falando só de hotel, eu estou falando de setor financeiro, eu estou falando do setor de saúde, eu estou falando de um mercado de luxo, eu estou falando de um mercado de terceira idade. Então, realmente, são pessoas que têm uma resiliência muito grande, que têm um respeito ao próximo muito grande, que sabem se colocar no lugar do outro. Esse é o perfil do nosso aluno. E a gente tem aluno de mais de 102 nacionalidades. Tá? Então, a gente está falando lá com aquele aluno de Singapura, a gente está falando com o aluno americano, a gente está falando com o aluno mexicano, e são características que a gente vê que são muito fortes nos nossos alunos. São alunos internacionais, são alunos globalizados, são alunos que realmente têm essa percepção do outro. Isso, e é muito, muito gostoso de ver isso. Que você, como eu falei, você está falando com um aluno de Singapura e ele tem praticamente o mesmo perfil do aluno mexicano, nesses quesitos. Então, isso é muito bacana. Tudo presencial, ainda mais que a gente tem até aula de você desarrumar todo o quarto e o aluno tem que arrumar. As aulas de gastronomia, a gente tem 15 cozinhas maravilhosas no restaurante escola, não tem como ser online, sofremos muito com a pandemia. Essa troca é extremamente importante. Quando eu falei, o perfil dessas pessoas são pessoas que precisam de pessoas, são as pessoas extrovertidas do yin yang que a gente tem, né? E sim, a gente até desenvolveu um curso online, está indo bem, né? Principalmente para aqueles que realmente não podem se ausentar por problemas, ou porque tem família, ou problema de trabalho mesmo, né? Que não conseguem ir para a Suíça. A gente tem um dos nossos cursos do Swiss Hotel Management School online, mas não, tudo presencial e com esse perfil de candidato, Amília. Obrigada, professor. Temos aqui mais 2 perguntas que vamos procurar condensar. A primeira se refere à questão do acolhimento ou das políticas para portadores de deficiência física e intelectual leve nas universidades, se tem alguma política de cotas ou algo parecido. E a segunda é se vocês têm assim um registro, né, ou podem falar sobre a facilidade de brasileiros nas instituições, ou a quantidade, a porcentagem, os requisitos, né, para que brasileiros estejam cursando universidade nos seus países. E também sobre um pouco mais sobre soft skill. A pergunta aqui é como é o grau dentro do soft skill. Nós aqui na mesa não entendemos muito a pergunta, mas repassamos. Como é o grau dentro do soft skill? Em relação à Suíça e às universidades do Swiss Education Group, a gente sim preza muito por essa parte da... como foi colocado, né, se você tem uma deficiência, né, então isso eu falo dentro das universidades do Swiss Education Group. Eu não tenho conhecimento de políticas públicas da Suíça em relação às outras universidades, me desculpe. Em relação aos requisitos de brasileiros para estudarem conosco, é muito straightforward, assim, a aplicação é muito simples. Você basta realmente, precisa ter o nível de inglês, todos os nossos cursos são entregues em inglês, então a gente pede pelo menos 6.5 no IELTS, aceito o IELTS e o TOEFL, então o inglês é fundamental, a tradução do currículo, a entrevista, a carta de motivação, e tem todo, né, um planejamento financeiro que tem que ser feito a respeito para poder, então, ingressar nas nossas universidades. Mas, assim, não é nada muito complicado, não é nada diferente do que um Canadá pede, do que um Reino Unido pede, e até só colocando a parte do FII como um todo nas universidades suíças, aí abrindo o leque, quando comparado com o Reino Unido, por exemplo, ele não é tão alto. O custo de vida na Suíça, ele é mais alto.
Então, a gente está falando de um café expresso aí por R$ 30, ou um almoço básico, assim, sem muito, R$ 125. Então, assim, o custo de vida na Suíça, né, por ser um dos países mais ricos do mundo, não deveria ser assim, mas é um dos mais altos do mundo. Então, quando você se propõe, né, a realizar o seu sonho de estudar fora, né, de fazer esse investimento, esse projeto de vida na Suíça, realmente não é algo que você precisa de um planejamento, né, você precisa estar preparado para poder, então, realizar esse sonho. E eu estou à disposição, né, para comentar e conversar e marcar reuniões one-on-one, que quem tem interesse em saber mais sobre estudar na Suíça, como eu falei, eu vou disponibilizar o e-book, né, nesse e-book também tem os meus contatos, que eu acho que é interessante para vocês aí descobrir esse mundo de estudar fora na Suíça, mas os requisitos, além do inglês, tradução de currículo e a parte da carta de motivação e a entrevista são o que a gente pede para brasileiros estudarem conosco nas nossas universidades. E a pergunta do grau do soft skill também não ficou muito claro para mim, mas eu entendo que é grau máximo, porque realmente, como a gente colocou, acho que desde a primeira pergunta, a segunda pergunta, a terceira pergunta, acho que eu e Ricardo batemos muito forte nisso, e como eu falei, você é contratado pelas suas capacitações técnicas, pelo seu hard skill, você é desligado pela sua falta de soft skills, né? Então, realmente, seja através de um programa com coaching, seja através de... Tem muitos programas, tem muitos treinamentos de capacitação para desenvolver esses soft skills aqui no Brasil, né? Eu também já fiz, né, o coaching, aí a Associação Brasileira de Coaching tem disponíveis, né, ferramentas para você se capacitar nesse sentido. Então, realmente, acho que o recado que fica dessa integração entre Reino Unido e Suíça é de que não deixem de estudar. A universidade realmente faz toda a diferença na sua vida, pessoal, profissional, empregabilidade, que a gente discutiu aqui, tá? E procurem trabalhar os soft skills que foram muito afetados pela pandemia. A gente vê hoje que as pessoas têm medo de falar ao telefone, as pessoas estão com medo de pessoas. Então, realmente, as pessoas mandam áudio no WhatsApp porque não sabem escrever, né? Ou emojis. Então, isso não tá legal. Vamos recuperar isso, tá bom? Obrigada, professores. Muito obrigado, Simone. Então, eu só queria complementar alguma coisa com uma visão bastante específica do Reino Unido. Com relação à primeira pergunta, o acolhimento de portadores de deficiência física. Aqui eu tenho o prazer de dizer que eu acho que o Reino Unido é um dos países que mais acomoda portadores de deficiência física, seja ela ou física ou mental. Existem, por exemplo, cursos universitários que são dedicados para portadores de deficiência mental. Claro, pequenas, mas, por exemplo, auxiliar de enfermagem, ou seja, fisioterapia, ou seja, isso que o curso inteiro, todos os estudantes são portadores de deficiência física. É um trabalho excepcional aqui no Reino Unido. Inclusive, quando eu cheguei, eu moro no Reino Unido há 35 anos, quando eu cheguei aqui eu fiquei impressionado de ver a inserção desses cidadãos dentro do mercado de trabalho. Você vai em qualquer supermercado, você vê um deficiente físico no caixa ou num banco, ou um deficiente mental. É absolutamente normal, eles são totalmente integrados dentro da sociedade. O transporte público aqui permite eles ir com cadeira de rodas, tem elevador dentro do metrô, tem elevador no ônibus, tem elevador no táxi. Então, é uma coisa bastante bonita de se ver essa área. E, obviamente, todas as universidades têm esse tipo de habilidade, pessoas com surdez, pessoas com tudo isso, você tem como vencer essas barreiras. O Reino Unido é um dos melhores lugares do mundo nesse sentido. É um grande prazer de poder falar isso. Com relação à questão do registro, a Facilidade Brasileira de Instituições no UK, bem, a Simone já falou bastante, eu acho que muito disso é aplicável ao UK. Então, o que eu vou falar é sobre a minha pessoa, porque, na realidade, quando eu vim para cá, eu vim estudar. Eu tinha acabado a minha graduação, eu tinha trabalhado durante 2 anos e eu resolvi fazer um mestrado que acabou virando um doutorado aqui. Eu posso dizer que, na época, mas eu sei que mais ou menos isso não mudou, a aplicação de brasileiros é muito bem recebida.
tá? Ele é tratado com deferência, como qualquer candidato internacional, não existe nenhuma discriminação, muito pelo contrário, eles estão extremamente interessados em trazerem candidatos brasileiros para as universidades aqui. Então, você vai notar que esse não é nenhum problema no processo. Falar inglês é uma necessidade, tá? Mas eu mesmo, quando eu vim aqui, apesar de eu ter estudado inglês a minha vida toda, eu sabia ler, sabia escrever bem, mas o meu inglês falado era só mais ou menos, digamos assim, na época. E eu tinha o problema que eu aprendi um inglês americano, e o inglês britânico é bastante diferente, principalmente em termos da enunciação das palavras, e para mim era muito difícil entender o sotaque em inglês, tá? Mas foi uma coisa que eu aprendi em uns 2 meses, depois de estar aqui. Então, você também não precisa estar muito preocupado com isso. Se você tem habilidade em inglês, você pode ter certeza que em questão de meses você vai se adaptar. Custo é uma questão muito importante. Tem que ter um planejamento. No meu caso, eu vim com bolsas de estudos, então isso facilitou a minha permanência. O governo brasileiro disponibiliza. Eu não sei como é que está no momento, mas eu me lembro que haviam instituições governamentais, na minha época era CNPq, CAPES, eu acredito que algumas delas ainda existam, e existe também no setor privado, várias instituições que vão financiar. Mas você tem que fazer um planejamento, porque também tem a questão de custo de vida. O custo de vida aqui é elevado, talvez não tão alto quanto o da Suíça. Nós tivemos a vantagem de que, recentemente, a libra esterlina sofreu uma pequena desvalorização, e isso ajudou um pouco, mas você não pode contar com isso, porque isso pode mudar de um dia para o outro. Por fim, existe também a possibilidade de bolsas de estudos, principalmente as grandes instituições, como Oxford, Cambridge, eu mencionei algumas, Durham, King's College, Imperial College, aqui existem centenas de universidades. Elas todas têm algum sistema de auxílios financeiros, monetários. Infelizmente, eles não são disponibilizados pelo governo inglês. Esses são destinados apenas para os cidadãos britânicos. Mas cidadãos estrangeiros, eles podem ter acesso a esses fundos, mas é por mérito. Então, isso torna bastante difícil o acesso a eles, tá? Porque a competição é muito grande. Mas existe a possibilidade de algum auxílio financeiro local, às vezes uma redução dos custos, mas, no final das contas, um planejamento financeiro é importante. Por fim, com relação à questão dos soft skills, aí, o grau, eu volto a repetir mais ou menos a resposta da Simone, nunca é suficiente. Tá? Ricardo, por favor, conclua. O que eu quero dizer é isso. Então, quanto mais você tiver, quanto mais você acumular, melhor será. Ok? Obrigado. Mais uma vez, obrigado para os nossos mediadores, obrigado, professores. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Simone. Em nome da Associação Comercial de Santos, por intermédio da Câmara de Ensino Superior, comissão organizadora do 2º Seminário Internacional Universidade e Empresa, agradece novamente a presença de todos, agradece a apresentação e a resposta dos nossos convidados, da Simone e do Ricardo. Foram muito elucidativas. Creio que tínhamos muito mais perguntas para fazer, mas, infelizmente, devido ao nosso tempo, a gente é obrigado a encerrar por aqui. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Simone, Ricardo. E peço uma salva de palmas aí para todos. Obrigado. Foi um grande prazer, viu?